Olá, criatura falante, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Inventa Línguas, aqui com o Marcos Rodrigues, aqui junto com vocês, sempre falando de linguística, né? Nosso último vídeo gerou muita repercussão, muitos novos inscritos aí, agradeço muito todo mundo que está participando aí, né, do Inventa Línguas, divulgando, vi muita gente divulgando em outros canais, e é justamente a esse respeito que é esse vídeo, né? A gente vai falar aqui hoje sobre algumas respostas que eu tive, comentários lá no grupo da Abralin, né, Associação de Linguistas Brasileiros, aqui no grupo do Facebook da Abralin. Comentários muito interessantes, alguns pontos interessantes para a gente discutir, falar um pouco sobre variação, ortografia, né? O tema do vídeo foi esse, né? Do último vídeo, né? A gente reagiu ao vídeo da Rita Von Hunt. E também vamos responder aqui um vídeo do que apareceu no próprio canal. Quero agradecer de novo todo mundo que se inscreveu, todo mundo que divulgou. E vamos lá, vamos tentar fazer isso o mais rápido que der. Tive cuidado aqui de ocultar, obviamente, o nome das pessoas para não ter nenhum problema, né? Principalmente porque é um grupo privado, né? Então, enfim, para não ter problema já evitei isso aí. O cara misturou, confundiu as coisas e acabou não dizendo nada. A explicação da Rita, se levada ao contexto do assunto, não deixa qualquer leitura para a qual o moço carregou. A língua, seja ela falada ou escrita, vai ter influência no tempo. Hoje falamos e escrevemos flecha, mas já foi escrita frecha, e assim como um dia se escreveu cavalo, hoje se escreve cavalo. Ah, eu acredito que esse comentário aqui veio de uma pessoa que não viu o vídeo. Eu vi aqui a taxa de exibição, tem outros comentários que eu vi esse tipo de problema também. A taxa média de visualização ia 3 minutos e 35, o vídeo tem 26 minutos. Então, houve casos de pessoas que não acompanharam realmente, a maioria não acompanhou o vídeo inteiro. Então, eu acredito que esse aqui seja um dos casos, porque eu falei, não sei se na metade ou se já no começo, que a língua escrita sofre variações também, que tem variações na língua escrita. Vocês podem voltar lá e ver, tá? O que eu falei é que a língua escrita tem variações de natureza diferente da língua falada, e isso ninguém vai discordar, né? A galera que estuda texto, discurso, né? O pessoal do Markuski, o pessoal da sociolinguística variacionista, né? A galera do Labov, ninguém vai discordar que a escrita possui, né, com um sistema distinto, um sistema de signos distintos, possui propriedades próprias, características próprias e variações próprias, né? E eu apresentei lá, né? Por que elas são de naturezas diferentes? Então não ocultei, né? Inclusive no tempo, né? O tempo é o que a gente consegue considerar com mais, a gente consegue visualizar com mais nitidez essas mudanças no tempo, né? Então, frecha se tornar flecha. Tá, eu falei desse tipo de mudança, né? E o que eu ressaltei lá, inclusive, era que sobre uma questão, né, que não existe na língua, né, uma centralidade da ortografia. Não é? A ortografia ela possui um poder de coesão de cima para baixo, centralizador, não é? Que estabelece um jeito certo de fazer as coisas. Isso não ocorre na língua falada. A língua falada ela se organiza por si própria, né? Os falantes eles vão seja por fatores diversos, né? A linguística sociolinguística variacionista vai falar sobre isso, né? Fatores diversos, né? Que eu chamei de variáveis. Esse foi um dos erros aí, a galera se confundiu, tá? Eu falei de variáveis, mas não são variáveis, são fatores, tá? Variável é outra coisa. Depois eu vou explicar isso aqui, acho que nesse vídeo ainda, tá? Fatores sociais diversos podem influenciar nessas mudanças na fala, né? Como sei lá, influência de pessoas estrangeiras, né? Enfim, várias coisas, grau de escolaridade, relação entre pessoas mais velhas e mais novas, isso pode mudar o jeito que as pessoas falam. Só que na escrita isso ocorre de maneira diferente. Na escrita a gente não tem esses fatores sociais tão dinâmicos como a gente tem na fala. Tá? E foi isso que eu quis dizer com caos também, que eu falei no outro. Mas a gente vai responder isso aí em outro comentário. Então, esse tipo de mudança aqui, ele pode ser até em relação à própria fala. Eu falei antes, né, que o pessoal ficou com raiva que a escrita seria uma representação gráfica da fala. Esse cavalo aqui pode ser até, eu não sei a razão, né, porque mudou. Mas poderia ser até para acompanhar o jeito que as pessoas falam, né? Para se ver aqui representar mais de forma um pouco mais precisa, né? Os sons que as pessoas usavam. Mas enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre esse comentário aqui, eu aconselho a pessoa que comentou, vai saber, né? Obviamente, que veja o vídeo inteiro, tá? E sobre essa coisa da escrita, essa representação da fala, eu vou
Eu vou falar um pouco mais também sobre isso, tá? Ortografia é totalmente arbitrária, não há qualquer relação lógica. Cabe ressaltar a diferença entre ortografia e representação gráfica da prosódia e representação gráfica da crase. Vamos separar isso aí, tá? Representação gráfica da prosódia, o que eu não sei do que se trata, tá? Sinceramente, não sei o que é. Se alguém puder me iluminar aí sobre o que seria essa representação gráfica da prosódia, se é usado por alguém, sei lá, pela galera que estuda foneaudiologia, não sei, para representar a prosódia, né? Não sei do que se trata, tá? Portanto, não sei a diferença entre isso e a ortografia. Representação gráfica da crase, não existe representação gráfica da crase, porque a crase é uma representação gráfica. A crase é do domínio da escrita. A crase só existe na escrita, né? E no caso mais clássico, né? A gente pode ver aqui o caso mais clássico. Por exemplo, eu entreguei a carta ao porteiro. O que é isso aqui, né? Na fala, a gente fala ao porteiro, a gente junta aí para não falar não ficar truncada a nossa fala, né? Eu entreguei a carta ao porteiro, a gente fala ao porteiro, e a escrita acompanha isso. Isso aqui não é uma representação gráfica para vocês, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E aí, no gênero feminino, o que a gente tem, né? Eu entreguei a carta a cartomante. Não é isso? Na fala, o que a gente faz? A gente junta isso aqui. A cartomante entregou a carta a cartomante, para não ficar a cartomante, né? Não ficar truncado. Fica um pouco mais fluido. E aí a escrita acompanha isso. Esse é o exemplo mais clássico de crase. Há outros aspectos da crase, tá? Isso aqui, esse acento ao contrário, é uma forma de manter essa relação lógica de transitividade, né? Aqui a gente não precisa porque é outra palavra já, mas aqui fica a para diferenciar, né, esse a do artigo a gente coloca a crase para manter essa relação lógica de transitividade e ilustrar que na verdade isso aí é uma união de uma preposição com um artigo. Então isso aqui, a crase é um fenômeno da escrita, né? Os outros fenômenos que estão relacionados à crase, como por exemplo as vezes, isso aí é totalmente do domínio da escrita. Isso aí não tem nada a ver com o que a gente fala. A crase não faz parte do universo da língua falada, né? Então a crase em si é uma representação já, tá? E cabe ressaltar que, como é? A ortografia é totalmente arbitrária. Será que a ortografia é arbitrária? Ó, isso aqui é o Manual de Ortografia da UFMG, né? Usos da vírgula entre o sujeito e o predicado é proibida. Por que a gente não pode usar a vírgula em sujeito e predicado? Se a gente for olhar aqui no uso obrigatório da vírgula, a gente vai ver que a maioria deles é em relação a separar sintagmas, né? E se a vírgula é usada para separar sintagmas, como é que a gente vai separar? Eu entreguei a rosa ao porteiro, não é? Se esse elemento aqui linguístico faz parte desse mesmo sintagma, não é? Como é que a gente vai separar esse elemento do resto, né, do predicado? Então, isso é uma lógica. Não é totalmente... aliás, ela é arbitrária, sim, mas isso não quer dizer que não tem uma lógica, né? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Porque uma coisa é arbitrária não significa que ela tem uma lógica, né? Porque pessoas escolheram como a coisa vai ser, né? Isso significa arbitrariedade. Não é algo natural, né? Não é algo motivadamente natural. Isso não significa que não tem lógica, né? No alemão a gente tem, por exemplo, der Mann, den ich kenne, o homem que eu conheço. Mesmo jeito aqui, ó. Isso aqui é o sintagma e a vírgula serve para separar esse sintagma aqui, que é uma subordinação. Esse aqui está subordinado a esse outro sintagma aqui, né? Então a vírgula separa os dois. Isso aqui é uma lógica. É obrigatório fazer isso aqui no alemão. Isso é algo que vem da ortografia. Então, há uma lógica, né? Esse aqui foi grande, né? Vamos ver aqui. Opa! Esse aqui eu fiquei realmente um pouco chateado, tá? Tô tentando fazer esse vídeo aqui da forma mais amigável possível, né? Ele está assumindo que tem apenas um tipo de ortografia, certo?
Aqui representa graficamente o som. Eu não falei que a ortografia representa som. Eu nunca falei isso aqui, tá? Eu falei que a ortografia representa fala, a língua falada. O som que a gente utiliza na fala é outra coisa, tá? Os fones, essas coisas, são outros 500, né? Tem problema no que ela falou e tem problema no que ele falou. Ela omitiu que a ortografia é criada. Eu acho que ela não omitiu isso, não, tá? E ele omitiu que são ortografias, né, com S, né? São diferentes ortografias dependendo do que se quer representar. Sobre isso também eu peço elucidação de vocês, porque eu não sei o que são ortografias, no plural. Não entendo isso mesmo. Ortografia não é algo que é plural. Ortografia é una. Não existe ortografias. Até onde eu sei, se vocês souberem de mais informações sobre isso, me elucidem pelo amor de Deus. Porque, olha, isso aqui é acordo, documento oficial aqui, emitido pelo MEC. Opa! Não é? Sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa, apresentando, aqui de 1999, as repúblicas aqui, né? Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, República Portuguesa. E o acordo ortográfico unificado nessas línguas, dessas nacionalidades, né, com a língua portuguesa. Né? Então é uma coisa só, vem de lei, vem de cima para baixo, é determinado, né, centralizadamente. Então como é que você pode falar de ortografias? Então existe, por exemplo, uma variante desse acordo ortográfico de 1999. Escreve isso no documento oficial para você ver. Né? Então, mas se vocês... Eu realmente não tenho informação sobre isso. Se vocês têm informação, por favor, comentem aqui, me elucidem. Porque até então, a ortografia é uma coisa una. Não existem ortografias, tá? Aí aqui esses comentários realmente me deixaram chateados, né? Um dia desse eu vi um comentário do Marcos Bainho, professor, né, sociolinguista aqui brasileiro, bem famoso. Escreveu Preconceito Linguístico, foi xingado pelo Olavo de Carvalho, né? Muito legal ele, né? O professor, não o Olavo, né? Ele dizia que as pessoas se põem a comentar tudo, nem sempre tem conhecimento sobre aquilo que se atreve, né? Dá nisso, como nos dois vídeos. E agora eu vi que o vídeo está linkado a Abralin. Eu não vou comentar o próximo comentário, mas eu vou ficar com esse, né? Eu não me ponho a comentar sobre tudo aqui. O meu canal é destinado exclusivamente para linguística. Você pode ver aqui, né, no... sei lá onde esse vídeo você vai encontrar esse vídeo, mas clique aqui no YouTube, vai aparecer um íconezinho aqui, na verdade, eu acho, para você ver o meu canal. E aí você vai ver que eu só falo de linguística aqui, né? Às vezes que eu falo de outros assuntos é relacionando a linguística. E as pessoas se põem a comentar tudo, não tem conhecimento sobre aquilo, né? O outro comentário vai falar que é sobre a minha formação e tudo mais. Não queria perder muito tempo com isso, mas eu tenho informação, tá, gente? Todo mundo me conhece, sabe, né? Eu sou graduado em letras, tá? Eu tenho pesquisa, né? Eu já fiz 2 e 6, participo de grupo de pesquisa, então... e ele diz assim, o vídeo tá linkado na Abralin. Não tem nada de vídeo linkado à Abralin. Eu postei o vídeo no grupo da Abralin, tá? Então, enfim, né? Não tem o menor cabimento esse comentário aqui. Esse aqui foi problemático. Eu acho que talvez o mais problemático deles vai dar trabalho para falar sobre esse comentário aqui. Primeira falácia, né? Falácias são argumentos lógicos que não tem, aliás, tentativas de argumento lógico, mas que não possuem uma lógica interna, né? Os pressupostos não conduzem à conclusão. Isso é uma falácia. A falácia escrita não é a representação da fala. Fala e escrita são modalidades da língua. Esse aqui é o problema. Isso que ele está advogando aqui é uma falácia, né? Na verdade, ele está apresentando uma visão de língua correspondente a uma abordagem específica, né? Eu acho que é a abordagem lá do professor Markuski, né? Que a língua e a escrita são modalidades da língua. Aliás, a escrita e a fala são modalidades da língua e a escrita não é uma representação da fala, tá? Você pode argumentar isso, né? Vamos ver aqui as principais razões pelas quais as pessoas advogam isso, tá? Primeiro, porque vou colocar as principais aqui. Se vocês souberem de mais outras, vamos comentando. Isso aí é bom que a gente gera discussões interessantes, né? Porque a escrita não representa precisamente os sons da fala. Prosódia, sotaques, ênfases, né?
etc. Tá? Então, esse é o primeiro argumento, que a escrita não representa precisamente os sons da fala. Ok. Segundo, a escrita e a fala são sistemas de signos com características próprias. E terceiro, a escrita e a fala. Se vocês quiserem saber de onde eu estou tirando isso, eu vou mandar o texto para vocês. É um livro do Marcuski com outra professora, esqueci o nome dela, né? Que eles falam sobre essa relação da língua escrita, a língua falada, relacionando com o ensino, enfim. É bem legal o livro, né? Eu tirei essas informações de lá. A escrita e a fala estão em um contínuo, de modo que os dois se retroalimentam. Tá? Primeiro, a escrita não representa precisamente os sons da fala. Isso quer dizer que, por exemplo, a gente fala casas e a gente está usando a mesma letra aqui, ó, para dois sons diferentes. Então isso não é uma representação precisa, né? A gente está usando casa com esse som z, né, sonoro, e aqui esse som surdo, s, casas, né? Casas. Então isso não ocorre de forma precisa. Ok. Segundo, a escrita e a fala são sistemas de signos com características próprias. Ninguém vai discordar disso, tá? Há variações, há questões referentes à escrita que não correspondem a questões referentes à fala e vice-versa. Então, os dois sistemas possuem coisas intrínsecas a si mesmos. Ok, ninguém vai negar isso. Tá? E a escrita e a fala estão num contínuo, de modo que os dois se retroalimentam, né? Então, os dois, a escrita e a fala, participam dos nossos discursos, das nossas interações, né, das nossas situações de comunicação, de forma que os dois estão ali num contínuo dos textos, né, que essa galera fala de gêneros, enfim, né, escritos e falados. Por exemplo, num telejornal, um apresentador lê o teleprompter, ele está oralizando um texto escrito, mas a gente, quando a gente está, por exemplo, fazendo um interrogatório, a gente está escrevendo algo que foi primeiramente oralizado. Então, eles se retroalimentam, um influenciando o outro, tá? A grande questão aqui é que isso não tira a caracterização da escrita como representação da... Enfim, vamos ver isso aqui. Vamos ver como... Isso aqui é o que a teoria diz, né? Vamos ver como acontece no mundo. Vamos ver como acontece no mundo. The man... Switch. O que é isso aqui, gente? Se não uma representação do que acontece na fala. Não é? The man is rich. Ok. Uma representação, outra representação, tentando pegar um jeito de falar diferente, né? Outra coisa legal aqui, pessoal, que eu lembrei de mencionar, é que eu sou professor de inglês, né, pessoal sabe disso aí, né? E quando a gente vai ensinar o grau dos adjetivos, por exemplo, a gente menciona aqui o nice, adjetivo, né? Legal. Quando a gente quer falar mais legal, a gente coloca o R, né? Nicer. E essa aqui é uma regra, esse Rzinho aqui, que corresponde às palavras que tem uma sílaba só, não é? Como big, enfim, né? Fica bigger, não é isso? A gente coloca um R. Tá, mas por que isso acontece com nice, né? Se a gente poderia separar aqui em duas sílabas? Porque a sílaba, na verdade, é uma coisa do próprio fonema, né? O fonema de nice só tem uma vogal, que é esse encontro vocálico aqui, ai, né? Só tem uma vogal. A gente poderia considerar esse encontro consonantal como uma vogal só. Então, por isso, ele tem só uma sílaba, né? A gente separa as sílabas pela quantidade de vogais que tem, né? Então, só tem uma vogal. E aí, a gente falaria nicer. O que é isso aqui, né? Então, se nice só tem uma sílaba, a gente coloca um R como todas as outras palavras com uma sílaba só, né? Então, mas o que é isso aqui, se não uma tentativa de representar algo do fenômeno da fala? Não é isso? A gente vai falar nicer, né? Ninguém vai falar more nice. Não é isso? Então, o que é isso aqui, se não no mínimo uma aproximação daquilo, do fenômeno que acontece na fala?
não é isso? Então, primeira coisa, não é porque a escrita não representa precisamente os sons da fala que ela não é uma representação, que ela não continua sendo uma representação gráfica, né, da fala. Então, por exemplo, a gente tem keys e a gente tem kiss. Esses dois S aqui possuem sons diferentes. Esse fonema aqui, se ele fosse representado foneticamente no alfabeto fonético, teria essa representação, e esse outro teria essa representação, né? Dois sons diferentes desses dois S aqui. A gente pode dizer que isso aqui é uma representação gráfica mais precisa do som. Tá, ele se propõe a ser isso. E o S, isso aqui é uma representação mais precisa desse som aqui. Tá? Também ele se propõe a ser isso. Você viu alguém já escrevendo com alfabeto fonético? A escrita não se trata de uma representação precisa. A gente não precisa de uma representação que represente diretamente, precisamente, cada detalhe dos sons da língua. Não é para isso que serve a escrita. Né? A escrita trata assim de um sistema diferente de signos, né, que usa representações gráficas ao invés de sons, né, ou ao invés de sinais, como ocorre em Libras, por exemplo, né, que é uma língua também. Então, eles usam uma modalidade diferente, mas isso não deixa da escrita ser uma representação. Né? Isso não muda o fato da escrita ser uma representação da língua falada. Tá? Então, uma coisa... Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é uma coisa bastante importante. Talvez a coisa mais importante desse vídeo. E, pelo visto, esse vídeo está ficando muito grande. Eu vou ter que dividi-lo em dois e responder os outros comentários no próximo vídeo. Mas, algo bastante importante, tá? Isso aqui é falácia. Você achar que a sua teoria explica tudo no universo da linguística e sair desconsiderando as coisas do mundo e as outras teorias, tá? Não podemos esquecer que os fatos do mundo, os fatos linguísticos, os fenômenos linguísticos, né, que a gente está falando aqui, eles não precisam se adaptar, eles não têm que se adaptar à sua teoria que tem que explicá-los. Né? Então, se a gente vê esse tipo de coisa, como a própria língua escrita tentando representar coisas que acontecem na fala, como economia de sons, enfim, esse tipo de coisa, a sua teoria ela tem que explicar esse tipo de coisa. Ela não tem que dizer que essa coisa não existe. Essa é a questão. Não é? E não vamos esquecer que algumas pessoas vão me acusar aqui de estruturalista, mas o Saussure, acho que no segundo capítulo, né, do curso de Linguística Geral, ele fala sobre o prestígio da língua escrita, uma das coisas mais legais do curso de Linguística Geral. Né, ele fala aqui do problema de você apresentar a língua escrita como uma coisa de prestígio, a língua ideal para a criança, como é que ela sai da escola pensando que a língua que ela fala é uma língua menor, né? Então, e ele fala aqui a primeiro parágrafo, né, na página 34, tá? Ele fala: língua e escrita são dois sistemas de signos distintos. Isso é que todo mundo fala, tá? Isso aqui, ó. Eu estou apresentando o Saussure porque ele está falando uma coisa que todo mundo concorda. Ninguém discorda que a escrita é um sistema por si só diferente do que acontece na fala, né? Mas aqui ele está falando do domínio da língua como uma coisa diferente do domínio da escrita, né? Que são dois signos diferentes. A língua usa signos diferentes do que a escrita usa, né? E aí ele diz que a única razão de ser do segundo, ou seja, a única razão de ser da escrita, é representar a língua. Ele não fala representar a fala, ele fala representar a língua, né? Então, aqui já no clássico, né, do que abre a linguística como estudo científico, a gente tem a ideia de que a língua a escrita é uma representação gráfica, né? Seja da fala, seja do próprio sistema linguístico, né, concebido como algo formal, ou seja lá o que for, tá? Se a gente for mais atrás, a gente pode ver até o Aristóteles, né, que fala que o pensamento está representado na língua e a língua se representa na escrita, né? Enfim, esse processo aí. Mas essa questão, esse debate não está encerrado. O que eu queria trazer para vocês, mais importante talvez de hoje, né? A gente vai voltar a discutir os outros comentários aqui, porque tem muitos comentários, acho que a gente parou aqui no quarto, né? É que o mais importante de hoje, a sua teoria, né? Não tome a sua teoria como a verdade, os pressupostos da sua teoria como rebatedores dos fatos do mundo e das outras teorias, né? O que a gente trabalha é com a heurística,
O que é a heurística? É o conjunto de pesquisas feitas para corroborar aqueles pressupostos da sua teoria. Isso é heurística. A gente usa isso, a gente ataca a heurística do outro, a gente não ataca pressupostos, tá? Então não existe isso de dizer que a língua não é representação da fala e ponto, tá? O negócio é você apresentar o porquê que a língua não é... Muita gente falando aqui, a língua não é representação da fala, a língua não é representação da fala. Por quê? Me apresente aí. Eu apresentei aqui, por exemplo, questões em relação de que a língua poderia ser sim uma representação da fala. Ela pode não ser uma representação precisa, mas é um tipo de representação. Tá? Ela pode ser um sistema linguístico em si e ser uma representação gráfica do que acontece na língua falada. Né? Então, isso é a coisa mais importante, né? A coisa mais importante. Por fim, a segunda falácia, vamos acabar aqui, depois a gente volta a falar com desses comentários, né? Porque já está ficando um pouco cansativo. Segunda falácia, né? A ortografia tal qual a fala muda no tempo. Então, as correções que se dão no âmbito da fala ou da escrita são da mesma ordem, manutenção do poder. O cara tá falando aqui, gente, eu detesto ser, assim, ácido, mas às vezes é impossível. O cara tá falando que eu tô fazendo falácia, né? Isso é uma acusação muito grave. Você fala falácia, né? Quando você tá tratando de debater intelectualmente, né? Falácia é quase desonestidade, né? E o cara apresenta aqui um argumento que não tem pé nem cabeça. A primeira frase não tem relação nenhuma com a segunda. A ortografia muda no tempo. Então, as correções do âmbito da fala são da mesma ordem da escrita, manutenção do poder. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Mas enfim, né? Então vamos responder as duas coisas, já que elas não têm ligação entre si. Então a primeira coisa, a ortografia tal qual muda no tempo. Eu omiti essa informação? Não. Então se você não viu o vídeo, volta lá e veja, tá? Essa pessoa que escreveu isso aí. Segunda coisa, correções que se dão no âmbito da fala ou da escrita são da mesma ordem, manutenção de poder. Então, não necessariamente é tudo em relação de manutenção de poder. A língua escrita, eu diria que ela tem mais relação com a manutenção de poder, por ela ter esse caráter centralizador, né? É de cima para baixo, né? A ortografia, a forma certa, né? Isso é o significado da ortografia, né? Vem do grego, né? Certo, aliás, é etimologia, né? A etimologia não é significado. Mas, enfim, tem essa origem de escrever certo, grafia, certo, grafia, né? Escrever certo. Então, é de cima para baixo. Então, tem muito mais chance de você conseguir manter o seu poder, fazer uma coisa mais centralizadora através da escrita do que da língua, né? Mas também tem questões de manutenção do poder na língua, mas isso não se resume a todas as correções que acontecem, né? Ou todas as variações que acontecem na língua, né? O estudo do Labov, né? Aquele primeiro estudo bem famoso do Labov, um dos que fundaram a sociolinguística variacionista, eu acho que é de 63, que ele faz na ilha de Martha's Vineyard, acho, esse é o nome, né? Ele constatou ali que o inglês utilizado ali, né, na costa de Massachusetts, não sei falar essa palavra, Massachusetts, né, costa de Massachusetts, né, os jovens, por exemplo, estavam sofrendo influências da galera mais, os jovens daquela região, né, que falavam de um jeito que estariam relacionados à comunidade daquela ilha, né, eles estavam tendendo a falar de um jeito da galera que visitava, dos turistas, né? Dos turistas, porque ele tinha essa questão do prestígio e tudo mais, então eles estavam adotando formas de falar que tinham mais relação, a galera mais jovem, né? Com os turistas, por exemplo. Isso não é questão de manutenção do poder, porque você sequer tem um estabelecimento de poder aí. Na verdade, isso aí é uma relação de poder, né? Pode ser que os turistas estavam conquistando o poder, né? Mantendo não, porque eles não tinham ainda, né? Ou não tem ainda, né? Mas vê como isso aqui é muito mais complicado do que você dizer assim, primeira falácia, blá blá blá, segunda falácia, blá blá blá, tá? Isso aqui, ó, a escrita não representa da fala. De onde você tirou isso aí? Tá? De acordo com o quê? Como é que você pode provar isso daí? Né? E esses, por exemplo, eu mostrei aqui os argumentos que esse pessoal usa. Eles se sustentam, né? A escrita ser um signo por si só, isso faz ela não se tornar mais representação?
ou ela não representar os sons. O próprio, é isso que eu acho engraçado. O próprio Marcuse fala que a língua escrita não representa o som precisamente. Ele fala, a escrita é uma representação gráfica, não precisa. Mas ela continua sendo uma representação, né? Acho que o problema que ele traz, né, é dizer que ela é unicamente uma forma de representação. Aí realmente faz sentido dizer que não, né? Ela é também um sistema linguístico, ela muda, ela tem suas características próprias. E nisso eu concordo completamente. Mas vê como não é só que a minha teoria está certa e todo o resto está errado, não sei o que lá e tudo mais, né? São modalidades. Essa palavra modalidade, por exemplo, dentro da psicologia, da psicologia cognitiva, da teoria cognitiva em geral, da ciência cognitiva, das diversas ciências cognitivas, inteligência artificial, psicologia cognitiva, linguística cognitiva, a gente usa modalidade de um jeito completamente diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse texto até que eu falei para vocês. Aqui, ó. É o texto do professor Marcuse e de outro autor, eu esqueci o nome, infelizmente. Mas modalidade para eles... multimodalidade, né? Modalidade para eles tem a ver com formas diferentes de representação. Formas diferentes de representação. Por exemplo, a gente poderia considerar aqui, ó, nesse caso, que a gente poderia considerar nesse caso aqui que esses textos, esses diferentes textos aqui são multimodais, porque a gente tem a língua escrita, a gente tem o desenho. Então, o desenho é uma forma de representação diferente da escrita. Isso está certo, mas pra gente isso aqui não é modalidade. Para eles isso aqui são duas modalidades diferentes. Pra gente, que a gente tem essa tradição das ciências cognitivas, né? Eu marquei até aqui o fechamento que eu estava fazendo, ó, é modalidade, né, para ciência cognitiva, né? É normalmente utilizado na literatura para designar diferentes sensores, canais sensoriais. Então, visão, tato, olfato. Então, isso aqui tá usando, esse texto aqui pra gente, né? Tá usando um canal só, que é a visão. Então, isso aqui é monomodal, não é multimodal. Ok, tá utilizando dois sistemas de signos diferentes, um desenho e uma escrita. São sistemas de signos diferentes. Beleza, mas não é multimodal, porque a escrita usa a modalidade visual, né? Uma modalidade visual, falando de sensores, e o desenho também. Então, isso aqui é monomodal. Vê como se você começar a utilizar, isso é o grande problema, quando você começa a utilizar termos que têm sentido na corrente que você trabalha, para ficar criticando as outras posições, isso dá um problema tão grande, não é isso? Então, antes de qualquer debate, é bom você dizer o que você está falando, sobre que abordagem, sobre que fundamento, para evitar esse tipo de coisa, tá? E falar que as pessoas estão cometendo falácia, gente, é uma falta de educação tão grande nesse sentido, né? A menos que a pessoa seja realmente falaciosa, né? Mas, enfim, né? Eu fiquei um pouco chateado com esse comentário. Então é isso. Próximo vídeo provavelmente vai ser também sobre o último vídeo da Rita, né? Que vou responder alguns outros comentários, tentar fechar esse ciclo aí, né? Comentários também que a galera fez lá no grupo da Abralim. E vou tentar postar o mais rápido possível, tá? Então é isso. Até mais. Se inscreva no canal, divulguem e até a próxima. Falou!